Boa noite, paroquianos, paroquianas. Estamos aqui reunidos para mais um bate-papo. Hoje com o Marcelo, novamente, e com a Eliane, que vai falar para a gente de um tema top. Seja protagonista da sua carreira, tá? Estou super feliz, é um tema que eu gosto bastante. Espero também poder contribuir um pouco, mandar perguntas, tá? Quem tiver perguntas, podem mandar, o Marcelo vai estar vendo, eu vou estar de olho também. E a gente vai mandando aí para a Eliane, conforme for sendo conveniente, né? Dentro do assunto. Beleza, Marcelo? Manda bala, Eliane. Obrigado mais uma vez, William. Padre Glênio deve estar chegando, ele já está no computador, o computador deu um probleminha, ele está tentando resolver, já ele chega. Né? E, que bom que você está aqui com a gente. Né? Vamos contar um pouco, né? Já estamos com 12 pessoas assistindo. Né? Quem não conhece, a Eliane foi uma das autoras do livro, né? da paróquia, e depois, conversando, ela falou que era de RH, gostaria de fazer um trabalho. Eu fui de RH e ficamos conversando, porque daí a pandemia não deixou a gente começar. Né? Mas hoje a gente já está tão habituado com essa coisa que, né, de estar online. E aproveitamos porque a gente está lançando o trabalho de orientação profissional destinado ao público de 15 a 19 anos. Quem ainda não fez a sua inscrição, faz logo, os grupos estão quase cheios, né? E que bom, obrigado pela resposta. E daí, conversando com a Eliana, falamos assim, o Mackenzie e os professores vão estar atendendo a população de 15 a 19 anos. E já que você queria tanto atuar na comunidade, você queria trazer essa discussão de mercado de trabalho, etc., então vamos começar a pensar, e já está fervendo de ideias, né, da gente começar a uma coisa de mercado de trabalho, de profissionais experientes, né, e a Eliane vai estar junto com a gente no projeto de integração. Obrigado, bem-vinda. Né? Mas hoje o papo é a gente começar a aquecer esse assunto, né? O projeto ainda precisa se estruturar. Primeiro, você se apresenta, né? Quem é a Eliane e o que te trouxe a esse desafio? Legal. Marcelo, muito obrigada pelo convite. É uma honra conduzir essa ação com vocês. Eu sou a Eliane, eu sou baiana, sou pedagoga, trabalho com RH há mais de 10 anos e educadora, dei aula durante muito tempo, trabalhei na catequese da São José, eu estou na São José há alguns anos, sou nora aí da Dona Francisca, do seu Simeão, que todo mundo conhece, né? Sou dos Oliveiras, com muito orgulho, e é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. A gente está com um projeto bem bacana para falar sobre carreira, para discutir, para potencializar esse desenvolvimento das pessoas que frequentam a nossa comunidade, né? Então, é troca. Então, se vocês tiverem dúvidas, questões, eu quero me colocar à disposição até para falar sobre carreira depois, assim, porque é um tema que eu sou apaixonada. Eu brinco que, assim, o meu combustível, né, o meu amor, meu propósito está muito voltado para pessoas, né, onde eu posso potencializar o teu desenvolvimento. Eu quero ser uma ferramenta para isso. Então, se vocês precisarem de ajuda, de troca, de conversa, eu me coloco à sua inteira disposição. Marcelo, mais uma vez, valeu. Obrigada mesmo por aqui. Bem-vinda, Eliane. Bom, mas já que estamos neste tema, né, e você se dispõe a trabalhar com a gente um projeto voltado para São José sobre empregabilidade, mercado de trabalho, né, talvez valha a pena a gente começar por aí. Né? Você escuta o jornal e fala assim, temos, né, sei lá quanto que está atualmente, 13 milhões de desempregados, essa coisa complicada, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê as empresas procurando profissionais e não achando, né? Fala um pouco, como é que está o mercado de trabalho, na sua opinião?
Ah, legal. Ótima pergunta. Hoje a gente tem um desafio, né, Marcelo? Porque nós temos, de um lado, muitos profissionais fora do mercado de trabalho, né? E aí, assim, por várias questões, e temos, de outro lado, muitas empresas falando, gente, eu não consigo fechar as vagas, eu tenho muitas vagas aqui. Então, há um disparate entre o que está acontecendo? Por que eu tenho mais de milhões de pessoas disponíveis e, por outro lado, eu tenho essas empresas com essa dor, né? Então, quando eu converso com muitos profissionais que estão fora do mercado, eu escuto muito a fala assim, é porque o mercado está muito difícil devido à pandemia, então as empresas não estão contratando, então eu nem estou procurando nesse momento, né? Aí é um ponto. Aí a empresa, por outro lado, gente, eu estou com uma vaga, não consigo fechar, onde estão esses profissionais? Então, quando o Marcelo trouxe assim, Eliane, vamos falar, o que a gente vai falar? Eu falei, puxa, a gente tem que falar de protagonismo. Porque apesar do mercado estar num momento sensível, ser desafiador, e tem mesmo muitos desafios, como a competitividade, como a questão do conhecimento, né, as exigências para cada vaga, você fala, nossa, precisa de inglês para isso aqui e tal. Tem esse disparate mesmo, mas assim, o que está na minha zona de governabilidade? Como eu vou ser protagonista desse ponto? O que me cabe? Porque assim, o mercado sempre foi desafiador e sempre será. Mas o convite aqui, Marcelo, eu acho que é olhar assim, o que eu posso fazer para transformar isso. Inclusive, com várias ações, o mercado de trabalho já está se ressignificando demais. Assim, durante o nosso bate-papo, eu já vou trazer alguns pontos, por exemplo, processo seletivo. Antes a pessoa tinha que gastar realmente a condição para ir lá. Hoje o processo seletivo é totalmente online, né? Antes, as pessoas tinham que, literalmente, enviar o currículo para a vaga. Hoje, muitas vezes, a empresa vai atrás do colaborador, faz hunting mesmo. Então, o mercado de trabalho, ele está aberto para ter pessoas que queiram crescer, que a gente chama assim, que a gente usa muita palavra assim, que tenha paixão, que queira transformar, que queira contribuir com um mundo melhor. Né? O que mais pega, eu acho que quando se fala de mercado de trabalho, para fechar essas vagas que literalmente estão aí, acho que um dos pontos o que eu estou trazendo de responsabilidade para mim e como eu vou me posicionar diante dessa empresa, porque assim, 99% das vezes vai ter lá um job description, né? uns requisitos que você não vai preencher todos, né? Tipo, pede isso, aquilo, mas tá, eu não preencho, mas eu aprendo rápido, eu vou atrás. E que muitas vezes pode acontecer da pessoa olhar e falar, não, eu não tenho isso aqui, eu não vou fazer. Não, é muito difícil. Então, assim, essas historinhas que a gente vai contando pra gente, para nos, né, aí nos trava, nos limita, a gente não tem a atitude de enfrentar e tentar transformar. Mas tem um mercado carente, assim, que quer muito pessoas ousadas, pessoas que queiram transformar, pessoas que queiram, de fato, atuar. Então, quando a gente fala de protagonismo, é despertar isso. Já somos? O que mais a gente pode fazer? Não somos? Opa, vamos aprender. É a hora. A pandemia veio para meio que sacudir a nossa caixinha, né? E, de repente, a gente tem que reaprender ou ressignificar muita coisa de uma forma bem rápida. Eliane, deixa eu pegar, assim, que você está me dizendo uma coisa. Primeiro, ela usou um termo que se usa em grandes empresas, e como a gente tem muita gente que trabalha em pequeno, chama empregado de colaborador, né? Colaborador, tem gente que acha que é aquela pessoa que trabalha sem retorno nenhum, de boa vontade, né? É um termo, mas assim, o contrato é de trabalho, o vínculo é de emprego ou de prestação de serviços, mas algumas empresas chamam de colaborador. Então, quem não sabia, né? Agora você fala de uma coisa interessante. A empresa tem uma expectativa para uma função, né? Só que você está dizendo assim, olha os requisitos, se tiver, ótimo, mas se não tiver, não deixe de procurar, mostra a sua cara. E eu costumo dizer que as empresas procuram muito mais o caráter, a personalidade, porque a tarefa é fácil de ensinar, né? A disciplina, a vergonha na cara, isso é mais difícil, né? Ou seja... Marcelo, isso é muito verdade, assim, ótimo exemplo. Normalmente, as empresas hoje, elas estão bem drivadas na questão dos que eles chamam de soft skill, né, daquelas habilidades mais sensíveis,
que hoje a gente, assim, lógico, é importante inglês, é importante conhecimento informático, um monte de coisa, é importante. Mas, gente, por exemplo, competência-chave da soft skill, né, das habilidades mais sensíveis, é a questão da inteligência emocional. Por quê? Olha o cenário da pandemia, né? Então, assim, exige que se tenha um nível para lidar com a pressão da entrega do trabalho, para lidar com um monte de coisas que talvez não esteja tanto no nosso dia a dia. Então, essas habilidades mais sensíveis, de saber lidar com pressão, de ter inteligência emocional para se posicionar assertivamente em várias situações, e até para se reconhecer, do tipo, olha, eu não sei mesmo, e tudo bem, né? Então, o que fica muito chato, às vezes, Marcelo, assim, nossa, eu domino, eu faço, não sei o quê, perfeito, que lindo, me dá um exemplo. A pessoa não tem exemplo. Então, aquela fala, né, assim, conheceis a verdade vos libertará. No processo seletivo e no mundo corporativo, a verdade é essencial, porque, assim, os CEOs, eles piram quando tem um profissional, os gerentes, que fala assim, eu não sei, mas eu aprendo rápido, você topa me ensinar? Gente, isso encanta qualquer um, porque ninguém sabe tudo e todo mundo está aqui para aprender e para ensinar, né? Então, bem legal você trazer esse ponto, Marcelo, porque realmente é onde que a gente mais tem que olhar quando se fala de carreira. São essas habilidades mais sensíveis, de relacionamento, de comunicação mais assertiva, de inteligência emocional. Saber ouvir. Muito legal. Legal. Isso daí, aproveitando a pergunta da Aline aqui, né? Isso você está falando com os recém-formados que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Mas e depois dos 40? Continua valendo isso? Olha, que adoro essa pergunta. E engraçado, Marcelo, que recentemente um CEO me perguntou, Eliane, o que você acha dos profissionais com mais de 60 e tal, né? Como é que é isso? Tal? E assim, gente, é riquíssimo, é um privilégio trabalhar com profissionais mais seniors, porque eles têm habilidades, inclusive, se você olhar no mundo corporativo, assim, no dia a dia, é quem dá uma mediada, porque nós temos os jovens que não são todos, longe de rótulos, tá? Mas alguns, assim, extremamente acelerados, eu sei, é dinamismo, não sei o que, eu vou fazer. Legal. Aí vem um sênior e fala assim, tá, você pensou nisso? Naquilo outro? Melhor repensar. Acaba, sabe? Então, essa mistura de sêniors com os mais jovens, né? Assim, é muito rico para o mundo corporativo. E o que eu acho que é muito legal potencializar nas pessoas mais sêniores, que a gente estava falando dessa questão dos soft skills, né? Das habilidades mais simples para o mercado de trabalho, eu acho que nos mais sêniores é ousar mais, é compartilhar a experiência, porque eu sinto eles um pouco tímidos, assim, não todos, alguns, né? Não sei se, assim, pessoal, não sei se eles vão curtir, porque eu trabalho dessa forma, não sei se eles vão concordar. E a beleza, a riqueza, inclusive, existe a diversidade para isso, né? A gente está apostando muito nessa diversidade, é que, assim, misturar quem tem 60, com quem tem 80, com quem tem 15, com quem tem 20, ali sai a entrega completa, porque são percepções, histórias de vida totalmente diferentes e sai uma entrega completa, mais perfeita. Então, eu acho que o que eu deixaria de dica para os mais seniors ouse, compartilhe, se posicione. A tua história de vida não estou nem falando do conhecimento técnico, eu estou falando a história de vida já enriquece, porque já é extremamente... Capacidade de lidar com problema, de processo decisório, tudo isso, né? Naturalidade, sabe? Eu questiono um pouco, Eliana, essa coisa, né? Assim, que se gosta muito do jovem que saiu da faculdade, porque ele sabe fazer planilha, ele sabe preparar uma apresentação, né? Ele aprendeu a produzir muito. Eu digo, isso é uma coisa até do sistema educacional. Hoje a gente tem tanta demanda que a gente aprende muitas vezes a dar chapéu no professor, a se livrar da tarefa, e a gente não aprende a pensar, né? Eu acho que isso é uma coisa que depois, dentro do mercado de trabalho, todas essas habilidades, você ainda vai precisar isso, né? Que é o saber pensar, mais do que fazer a planilha, né? O que eu faço com esses dados, né? Mais do que... E até te complementando, Marcelo, e analisar os dados, né?
Porque, às vezes, pela euforia da idade, né? Nossa, eu já sei, eu já entendi esse gráfico. E as outras pessoas, os mais sêniores, eles analisam e falam, não, talvez não seja isso. E aí eles trazem uma análise com uma profundidade que é rico para ele que está conduzindo e é rico para o jovem que está aprendendo. Então, essa mistura é uma delícia. Eu queria só pegar um gancho, Marcelo, porque eu acho interessante essa questão, né? Que talvez, assim, eu que sou de tecnologia, né? Até estou na Pascom muito por conta disso, ajudando, mas o que eu percebo muitas vezes, que a Aline comentou, né, que às vezes os sêniores se sentem um pouco retraídos nas entrevistas, pode não ser uma questão de geração, porque a geração antes da minha, pelo menos, eu percebo que o pessoal ficava mais tempo na empresa, então às vezes o cara tá vindo para o mercado com 50 anos, só que ele estava 20 numa empresa, né? Tipo, eu mesmo, eu tô assim, putz, se eu for pro mercado agora, eu falo, putz, como que eu tenho que me portar numa entrevista, né? E assim, eu gosto muito de estar sempre fazendo entrevista, por mais que eu não vá sair, mas eu quero estar dentro do que o pessoal está procurando no mercado. Mas nem sempre o profissional faz esse movimento de tipo, putz, vou fazer uma entrevista, gostei da vaga e tal. Às vezes não é atrativa por questões financeiras ou se afirmam bem. Mas você está ali entendendo o que o mercado quer e você está se atualizando. Será que essa questão do sênior, que está ali acima dos 40, 50, 60 anos, não é muito disso? De ele estar há muito tempo dentro de uma empresa e indo para o mercado agora, né? Essas coisas? Você quer falar, Marcelo? Desculpa. Não, ele falou, eu comecei a trabalhar em recursos humanos, né, na década de 70, né? E a primeira lição que meu chefe me deu é assim, ao analisar currículos, os currículos tinham 20, 30 páginas, né? E assim, se o cara ficou pouco tempo na empresa, ele não é confiável, né? Então a gente procurava assim, quem tem mais de 10 anos de empresa, que é uma pessoa estável, etc. Hoje, se você pega um currículo de alguém que está, no seu caso, há 5 anos numa empresa, você já tem que avaliar, ele mudou de posição, ele teve novos desafios, porque 5 anos fazendo a mesma coisa, né, já é um perfil que às vezes assusta o selecionador, né? Verdade. Por exemplo, hoje, por lei, é proibido num anúncio de vaga dizer 5 anos de experiência. Verdade. Porque a pessoa pode ter 1 ano repetido 5 vezes. Né? Você tem que dizer assim, tem que ter experiência nesse programa, nesse equipamento, né? As coisas são mais concretas hoje em dia. Legal. E se espera justamente isso, que as pessoas não fiquem paradas, que elas estejam se desenvolvendo. É isso, Eli? Exato, Marcelo. E eu acho que também fica de provocação, esse ponto que o Ida trouxe, de que assim, nossa, eu nem sei, né? Eu faço entrevista para me antenar e tal. Eu acredito que, gente, relacionamento é tudo nessa vida. Então, você tá numa empresa há 10, há 20 anos, não tem problema, isso é até legal. Hoje, assim, como o Marcelo bem trouxe, hoje está muito numa pegada de processo seletivo às cegas, sabe? Processo seletivo às cegas, que você não sabe ainda. Chegou o Padre, conseguiu, que bom. Oi, Padre. Linda. Querido. Desculpa o atraso, é porque minha internet aqui, meu computador deu pau, entrou agora. Sem problema, Padre, que bom que o senhor está aqui. A gente falava de processos seletivos, né? De experiência, né? Exato, e aí a gente está indo muito nessa linha de processo seletivo às cegas, que o gestor, ele não precisa saber quantos anos a pessoa tem, se é homem ou se é mulher, ele precisa saber os conhecimentos que essa pessoa tem. A partir dali, ele aprova ou não, ele só sabe quem é a pessoa e quantos anos tem no final do processo. Então, isso a gente já está revendo bastante. Mas pegando o gancho do Ilha, e como a gente estava falando dos sêniors para ousar mais, é nesse sentido, eu estou há 20 anos na empresa, estou extremamente feliz, mas eu vou bater um papo com um coach de carreira, eu vou bater um papo com alguém, ligar para alguém de RH, trocar uma figurinha para
entender, puxa, como é que o mercado está? O que você está sentindo? E com isso, além de você ir se reciclando, né, entendendo como o mercado está acontecendo, você também vai estreitando o relacionamento, porque se daqui a 20 anos, 30 anos você está disponível no mercado, é ligar para alguém e falar, fulana, tem alguma coisa? Porque às vezes a fulana não tem, mas ela tem um amigo que tem, e assim, rede de relacionamento é isso, gente, não é que eu falo assim, ligar no aniversário, sabe, assim, é o tempo todo, é manter aquilo aquecido, e trocando, e, inclusive compartilhando, fulano, eu tenho um amigo meu aqui que, olha, é ótimo para posições caso você tenha, olha isso, olha a riqueza, porque aí a gente se conecta, quando fala de carreira, num nível de abundância tão grande que não tem escassez para ninguém. Você potencializa a tua carreira e você apoia a sua rede. E aí você ajuda aquela pessoa que está fechando a vaga, entende? É um nível que transborda. É uma coisa maravilhosa. Tá. Mas, já que nós introduzimos isso, eu queria voltar um pouquinho atrás para a gente entender isso que estamos falando. Carreira, vocação, etc. A gente muitas vezes acha que se descobre na infância. No caso do Brasil, você tem que escolher uma carreira com 18 anos, né? O mercado muda, as tarefas desaparecem, né? Você tem que inventar novas carreiras, né? Como é que existe isso? Tem vocação? Tem carreira? Ou a pessoa vai encontrando ao longo do trabalho? Como é que você vê isso? Legal. Eu tenho duas percepções, assim, tem gente que na infância você já sente que ela é apaixonada por alguma coisa e que os pais estimulam e que vai para a carreira e assim, é isso que me dá paixão, né? E tem muitas pessoas que com 18 anos, como você colocou, é injusto falar, agora com 18 anos você tem que escolher o que você vai fazer para sempre, bater o martelo. Gente, é liberdade, a gente tem que ser feliz, o trabalho, ele é tão importante para o adulto quanto é o brincar para a criança. A criança, quando ela brinca, ela desenvolve habilidades, ela cresce, ela se desenvolve. O trabalho, independente de qual trabalho, para o adulto, ele é sagrado, ele é extremamente importante. Então, o que a gente tem que ver eu estou sendo feliz aqui? Não, se eu não sou feliz aqui, onde eu vou ser feliz? E aí, quando você se conecta com essa verdade de novo, né, quando você se conecta com isso, você vai se dedicar e a entrega vai ser muito melhor. Hoje, o mercado de trabalho tem esse posicionamento. Você é o gestor da sua carreira. Onde você quer chegar? Eu quero ser gerente de marketing, mas hoje eu estou no financeiro. Tudo bem. Olha, para ser gerente de marketing, você precisa dessa habilidade, dessa competência. Beleza, vou correr atrás. Isso é protagonismo. Eu sei onde eu quero chegar. Talvez o desafio nessa jornada é ter clareza de onde eu quero chegar. E quando eu não tenho clareza, de novo, qual é o meu papel como protagonista? Vou pedir ajuda para um profissional de psicologia, para um coach, eu vou estudar, eu vou trocar figurinha com quem é da área para ver se é aquilo mesmo. Então, de novo, a responsabilidade da carreira, ela está na nossa mão. Então, assim, sentar em cima da resposta de que, eu já estudei para isso, eu vou me aposentar, quero fazer isso, mesmo não sendo feliz, é judiar de você demais, né? Assim, acho que não tem preço você trabalhar com aquilo que você é apaixonado, e só você pode te garantir isso, né? No RH não vai fazer isso para você, o seu gestor não vai fazer isso para você, é você que escolhe, é você que dita as regras. E para isso você tem que criar uma estratégia, né? Mas não é justo ter que escolher a carreira com 18 anos, já que a gente vai mudando conforme o mercado vai mudando, e tudo bem. Não, você coloca isso de uma forma tranquila, mas muitas vezes tem barreiras. Você já está num estágio, sei lá, né? O exemplo que você deu, eu já estou num estágio X na área financeira. Para ir para a área comercial, eu não estou nesse nível, eu teria que ganhar menos. É uma decisão muito difícil, né? É uma decisão muito difícil. E aí a gente tem uma orientação assim, se prepare, faça um planejamento para essa transição, né? O que é esse planejamento? E isso, algumas empresas até oferecem esse apoio do próprio RH, do tipo, eu estou tenho 20 anos aqui, mas o meu sonho é ir para TI, hoje eu estou no financeiro, não tem problema. Então, a gente prepara, olha, você está com esse salário hoje, você está com esse pacote de benefícios, mas você tem que desenvolver essas competências. Aí você faz esses cursos, você vai desenvolvendo essas competências, você faz um job, você tem uma vivência na área para confirmar se é isso mesmo que você quer. Fez isso,
vou solo. Pode ter downgrade salarial? Pode ter downgrade, mas quando você é protagonista, Marcelo, você cria outras alternativas. Puxa, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ser feliz, mas eu vou ganhar menos. Isso é muito comum. O que eu posso fazer para aumentar minha renda? Gente, sabe, dá para empreender, fazer 1 milhão de coisas, dá para vender outras coisas. É questão de você adequar, adequar e estabelecer as suas prioridades. Mas é possível, sim, ter uma redução salarial nessa migração. Mas, de novo, a responsabilidade é sua e cabe o planejamento para fazer essa transição sem impactar na sua qualidade de vida. Tá. Mas aí nós estamos falando nessas carreiras mais técnicas. Agora vamos pegar assim, né? Grande parte da população tem uma função mais operacional, né? Trabalha numa produção, né? Nós temos aqui na paróquia muita gente que é profissional liberal, né? E às vezes não tem nem este patrão, essa chance de carreira, né? E aí, dá para ser feliz assim? Dá para ser muito feliz. E aí é uma das coisas que eu converso, e é uma das causas que eu abraço muito, que é esse pequeno empreendedor, essas pessoas que estão começando na carreira, né? Então, o que eu sempre digo é, peça ajuda. Sempre vai ter alguém que eu quero migrar de área, mas não sei como fazer. Vai compartilhando com as pessoas. O universo conspira. Uma hora alguém vai te apoiar. O que você não pode fazer, independente da sua área, é o vitimismo, sabe, Marcelo? Céu, vida, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, é muito difícil, porque não sei o que. Sempre vai ter 1 milhão de possibilidades ruins, mas assim, quando você é protagonista, você mata no peito, tipo, tá, eu vou falar com o padre, eu tô com dúvida, não sei, sabe, alguém vai direcionar. E aí, quando se fala de um pequeno empreendedor, tem alguns órgãos, né, como o Sebrae, tem algumas instituições que já abraçam essas causas, e tem até algumas startups, depois, se quiser, eu posso indicar, que elas existem para potencializar o pequeno empreendedor. Então, qual é a dor? Eu não sei fazer a gestão financeira. Puxa, tem um grupo aqui que apoia. Não, é que eu quero deixar esse negócio e abrir outro negócio. Também tem grupos que apoiam. Então, a gente está no momento, Marcelo, na minha opinião, de total doação, de total troca, de partilha, né? Aquela coisa, né? A mão que se fecha para doar, ela nada pode receber, porque ela está com a mão fechada. Então, assim, quando você precisa de uma migração nesse sentido, de uma mudança e de um apoio, a minha dica é compartilhe com as pessoas que você quer, o que você quer, que uma hora a resposta chega. Fuja do vitimismo. Isso não vai te potencializar em nada. Uhum. Que legal. Quer falar, padre? Não. Tem a pergunta da Aline aqui. Às vezes também devemos aproveitar alguma oportunidade, não necessariamente na minha área, mas posso aproveitar isso para me desenvolver e migrar. Com certeza. Isso é muito comum e muitas empresas fazem isso, inclusive nos processos seletivos. Tipo, eu tenho uma vaga para ser recepcionista, mas eu vou contratar primeiro um aprendiz, né? Porque vai entendendo o DNA da empresa, vai entendendo como a empresa começa, e aí depois a pessoa vai crescendo ali. Então, é o que eu falo, quando você é protagonista, você não perde a oportunidade, você está antenado, você busca, você pergunta, você se mostra interessado. Isso é protagonismo, não é assim, virado a vez do dia para a noite. Hoje eu não tinha nada e amanhã tenho tudo. Não, é um processo, mas que está muito voltado para uma palavrinha, atitude. Onde você está, para onde você quer chegar, tem só uma questão no meio, atitude. Se você não tiver atitude de perguntar, de ir atrás, a tendência de não chegar é muito grande. Tem até um provérbio, o Padre Glênio, que é filósofo, acho que é Sêneca, né? Não tem vento favorável para quem não tem rumo certo, né? Não é? Se eu quero ir para lá, eu vou aproveitar o vento nessa direção. Agora, é engraçado isso, né? Eu sou um exemplo disso. Eu fiz administração de empresa, hoje eu sou psicanalista, né? E não é que eu fiz uma escolha errada, não é que... A gente vai descobrindo as paixões ao longo da vida e entrar de cabeça nelas, né? Exato. Você foi feliz e também está sendo feliz agora, e tudo bem.
E também tem isso, como mudar? Eu dou esse exemplo às vezes, né? Por exemplo, eu tive uma habilidade muito boa, eu fazia desenho técnico, né? Trabalhava na prancheta e eu era bom de cálculo, eu fazia desenhos de engrenagens, né? Daí inventaram o AutoCAD, ou seja, a minha competência desapareceu, né? Um computadorzinho faz aquilo que para mim era, né, um talento, uma habilidade que hoje eu tenho que abrir mão dela, não serve para mais nada, né? Isso não pode me entristecer, vou aprender outras coisas. Exato, exato. Isso é muito comum, viu, Marcelo? Esse ponto que você trouxe é muito comum agora com a tecnologia extremamente avançada, então tem muitas coisas, né, que antes as pessoas faziam que hoje não fazem mais, e tudo bem, a gente se reinventa, a gente se adapta, a gente aprende outras coisas, e a gente cresce, assim, é um privilégio que a vida nos dá, essa possibilidade de crescer e de nos reinventar. Mas o que tendenciamos a fazer, porque o Marcelo poderia falar, puxa, agora que eu não tenho mais isso para fazer, eu também não vou mais trabalhar, eu vou, né, aos céus, ele tinha uma escolha, ou ele se reinventava e buscava uma nova paixão, ou, né, e ele buscou e está sendo feliz. Eu acho que é ir nessa linha. O que mais me faz feliz? Porque tem muitas coisas que, né, nós temos muitas paixões na vida, né? Perfeito. Gente, podem fazer perguntas dentro do interesse de vocês aí, né? A Aline está ajudando com as perguntas né? E talvez a gente vê isso daí, né? Talvez perguntar um pouco do Padre Guilherme. Quando você descobriu sua vocação, como é que foi? Teve muita gente que jogou contra, não queria, pessimista, né? Que é bem a fase, né, das escolhas de futuro, né? Quero ser. Foi fácil brigar por uma vocação? Padre? Não, eu acho que a pergunta é para você. Não, era para você. Para mim? Você descobriu, foi fácil perseguir uma vocação? Nunca é fácil, né? Uhum. Nunca é fácil. As pessoas me perguntam assim, e aí, você acordou, padre, no dia seguinte? Não, gente. A gente vai construindo, vai vendo, a gente vai conversando, a gente vai, sei lá, descobrindo de algum modo, a vocação da gente, não é não, Eliane? Exato, é um processo. E é um processo que muitas vezes as pessoas falam, eu não sei, isso gera uma certa angústia, né, padre? Porque você acha, mas você não tem certeza, e assim, essa angústia faz parte, conviver com ela faz parte, né? Então experimentar. Eu imagino que o padre deve ter feito algumas experiências de conversar com outros padres, para ter certeza, para falar, não, é isso mesmo, antes dele realmente abraçar. Houve essa troca, padre, essa interação com outras pessoas que eram padres ou que passaram pela mesma situação? Então, na verdade é o seguinte, as pessoas me perguntam assim, quando que o senhor acordou e disse que era padre? Eu falei, nunca. Estou dormindo até hoje. Porque, na verdade... Oi? É justamente isso. Eu estou sem meu fone de ouvido e hoje está ruim de ouvido. Tá. Não, é que as pessoas acham que a vocação é para toda a vida definida, né? Durante toda a carreira a gente tem crises, tem... Repensa, né? E aí a gente tem que conversar sobre o que é vocação no sentido cristão. Uhum. Vocação está ligada ao vocare, a corda vocal, aquilo que chama, aquilo que fala. Então, ou seja, aquilo que chama o nosso coração. Então, eu me lembro de quando eu fui chamado a ser padre. Talvez muita gente não conheça essa história, mas assim, a minha família não é católica praticante. Eu, quando tinha 6 anos de idade, ia para a igreja sozinho. Como? Não sei, ia para a igreja sozinho. E aí, depois de um tempo, fui coroinha, aos 13 anos. E meus pais nunca gostaram muito desse negócio de igreja. Tal. Hoje, eles adoram, hoje, ó. Papai e mamãe, beijo. Amo vocês. Mas não gostavam muito desse negócio de igreja.
como fui padre, eu falei, gente, é legal esse negócio de ser padre. Esse negócio de estar no seminário, tal, de ir lá. E aí, de repente, eu comecei a me apaixonar por ser padre. É que nem um casamento. No início, você não sabe muito bem como que é. E aí, você vai se apaixonando ou não. E aí, quando se apaixona, fica muito gostoso. O casamento de 10 anos, como a da Eliane e do Carlos, por exemplo, né? É muito mais gostoso do casamento de um namoro de 1 ano, por exemplo. Então, ou seja, eu tenho 15 anos de casamento com o padre, com ser padre. Para mim, é muito mais apaixonante ser padre hoje do que antes. Era isso a resposta? Não sei, gente. Sim. Era isso, Eliane? Exato, essa colocação do padre é muito interessante, que é comum a gente ver nos processos seletivos, né? Você pergunta assim, como é que foi assim, a tua escolha, né, para a carreira, por que trabalhar com TI, ou por que trabalhar com... E as pessoas falam assim, olha, eu me descobri profissional de tecnologia quebrando as coisas da minha casa, sabe? Desmontava, montava, fazia. Então, tem muitos profissionais que realmente, na infância, eles já têm essa tendência, né? E aí, assim, quando vão para a prática, elas têm certeza absoluta. Não, é isso que eu quero. Que foi muito que o padre trouxe, né? Ele falou, não sei como, mas eu já frequentava a igreja, eu ia sozinho, e assim, já era uma tendência, né? O Espírito Santo já estava agindo ali. E acho que a carreira é muito parecida, é isso mesmo, mas o que é muito importante a gente deixar livre, assim, se chegar um momento que não estiver mais me fazendo feliz, por mim, por amor a mim, né? Porque eu posso buscar outras coisas e reinventar a minha carreira para viver e ser feliz. O mais importante de tudo é você ser feliz. Ser feliz, sem dúvida. Aliás, aproveitando, a Aline pergunta aqui, aliás, é outra dúvida, né? Ser empregado, ser profissional liberal, ser empreendedor, né? Ela pergunta, existe um momento certo para empreender? Sempre pensei que precisava adquirir certa experiência e competência para isso. Mas vejo que se eu não começar, sempre vou achar que ainda falta algo. Exato. E essa pergunta da Aline é a pergunta que muitos profissionais fazem, e é uma briga até no mundo corporativo, porque as pessoas ficam assim, nossa, eu só vou vender tal projeto, só vou empreender se tiver isso aqui, pronto. E, gente, não existe momento, sabe, perfeito, que vai estar tudo redondinho, que você vai falar assim, agora eu posso voar. Sempre vai ter um ponto. Então, o que eu sugiro para esses profissionais o produto mínimo viável está pronto, assim, você tem o básico para empreender, você acredita nisso? Voa, vai atrás do seu sonho, busque parceiros que sonhem com você, que tem esse mesmo sonho, porque eu sempre falo, todo projeto ele nasce de um sonho, de uma coisa que não era concreta, você imaginou. Então, dê o primeiro passo, de novo a atitude, porque se a gente ficar muito no campo das ideias, a gente fica elucubrando, pensando, e nunca sai. Então, tem o básico, vem do sonho, vai para esse sonho. Mas eu acho que é importante isso, né? Não é o sonho e vou para a ação. Para empreender, existe uma fase invisível, né? Que é aquela coisa, né? É o sonho, é a estratégia, é o mercado. Não, sei lá, se eu quero abrir um bar, né? Até a inauguração, existe todo um processo antes, né, de sonhar, tem uma parte legal que é chata, tem que fazer documentação, tem que tirar registro, né? Tem que... Eu compartilho de tudo isso. Tenho MEI aberto, tenho 2 empresas que eu ajudei a fundar e é a mesma coisa. É documentação pra caramba, é contrato, é vontade, tem que ter muita vontade e um sonho bem claro que você quer. E não é tudo fácil, não é a inauguração já cheia de cliente, né? Tirar a licença da prefeitura, ninguém gosta, mas tem que fazer. Tem um monte de coisa no empreender, né? Exato, exatamente. Tem um monte de coisa, por isso que é muito importante você se cercar de pessoas para te ajudar nessa tomada de decisão. Tá, o sonho só tem o mínimo viável, o produto mínimo viável, ok, perfeito.
Mas você já viu, você tem um parceiro na questão jurídica, você tem um parceiro na questão de planejamento financeiro, quem está te apoiando com toda essa análise? Não tenho, então procure. Eu gosto muito de, quando eu tenho uma ideia, assim, eu me envolvo em alguns projetos aí, eu gosto de sempre trocar com uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, para ver se para ela é factível. Então, de novo, volta aquela questão do relacionamento. Olha, você acha que isso é factível? Aí a pessoa vai te provocando, que aí você fala, putz, dá para usar agora. Ou não é o momento, eu vou recuar um pouquinho. Então, gente, eu acho que a gente está num momento que o tempo todo a gente precisa da troca, o tempo todo a gente precisa do outro para trocar. E às vezes até conversando, você mesmo já cai a ficha. Puxa, não dá ou dá. Mas o que eu gosto se já tem o básico, se você está bem respaldado, voe, não espere a situação perfeita, porque o perfeito não vai chegar. Certo. E tem risco, e tem a frustração, mas qual que é melhor, né? A frustração de ter tentado ou de não tentar? Olha, eu prefiro sempre tentar. Eu prefiro sempre me frustrar porque eu tentei, não deu certo. E eu acho que quando você tenta, você desenvolve outras habilidades. Quando você fizer novamente, a sua postura vai ser outra. Você já vai estar, eu chamo de quilometragem, sabe? Você já vai estar mais parrudo, vai errar com outras coisas. Então, vale a pena, na minha opinião, essa frustração de ter tentado, não deu certo. E, de novo, eu volto na frase do Napoleão Hill, né? Ele entrevistou o Einstein, ele entrevistou o Thomas Edison, e ele disse várias vezes isso. Gente, se não tiver paixão e resiliência, por que paixão? Quando você ama uma coisa, você vai se dedicar, vai fazer ela com todo o amor e carinho do mundo. Mas a resiliência, por quê? Você vai tentar mais de 1 milhão de vezes e tende a não dar certo. Inclusive, um dos jornalistas perguntaram para o Napoleão Hill, assim, por que você... Thomas Edison, por que você tentou 999 vezes a fórmula da luz e não deu certo? E ele falou assim, gente, se eu não tivesse tentado 999 vezes, eu não teria conseguido, né? Então, assim, tentar, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, você tenta de novo. Se a gente olhar o histórico dos principais executivos do nosso país, todos eles em algum momento quebraram. Todos eles em algum momento lidaram com a frustração. Por isso que, de novo, eu volto naquela questão das soft skills, das habilidades mais sutis do mercado de trabalho. Lidar com a frustração hoje talvez seja um dos maiores desafios, porque alguma coisa pode dar errado e, assim, tudo bem, resiliência, se recupera rápido e volta rápido para o jogo. Não dá para, de novo, ficar aos céus ou terra perdido. Não, vamos embora, a vida que segue. Eliana, você está trazendo uma coisa muito diferente daquilo que a gente aprendeu a pensar, né? Normalmente se pensa em trabalho assim, vê se você larga de ser metido, abaixa a cabeça, não questiona seu chefe, faz tudo o que te pediram. Os ditados antigos eram, boca fechada não entra mosquito, manda quem pode, obedece quem tem juízo, essas coisas todas. E você está dizendo que alguém hoje no mercado de trabalho tem que ter iniciativa, tem que dar ideia, tem que questionar, Você está desenhando um perfil de trabalho que, na cabeça de muita gente, isso vai dar demissão, onde já se viu ter iniciativa, ter ideia, etc. Verdade, Marcelo, é um ótimo ponto mesmo. E o mercado de trabalho, gente, ele tem passado por mudanças muito drásticas, assim, e é muito gostoso de ver. E aí o que é importante é a gente se adaptar rápido, a gente mudar rápido e mudar e tudo bem, sabe? Sem sofrer, porque eu me lembro, assim, eu sou baiana, né, como eu comentei, assim, eu me lembro que quando eu era criança eu ouvia muito, assim, as pessoas comentarem, segunda-feira eu quero matar quem desenvolveu o trabalho, eu quero matar, tipo, uma relação com o trabalho de uma coisa muito pesada, muito negativa. E eu tô aqui literalmente falando, gente, o trabalho é importante pra gente, para nos fazer feliz e tal. E o que o Marcelo trouxe é exatamente isso, gente, é mudar o nosso jeito de pensar e estar antenado com o que o mercado está pedindo. O mercado hoje, eles adoram pessoas que questionem o status quo, sabe? Assim, sempre foi assim? Não tem que ser assim. Por que tem que continuar assim? Inclusive, se a gente olhar até a nossa paróquia, hoje a nossa paróquia
olha quantas coisas ela mudou, olha quantos projetos, olha que provocação incrível. Uma paróquia que oferece terapia, que oferece aula de dança, que tem um milhão de outras... Olha, a paróquia se reinventou, né? Trouxe muita coisa. E de uma forma estratégica, gostosa, e o mercado de trabalho não é diferente, gente, porque o meu chefe, ele tem uma fala que eu gosto muito, decisões complexas, elas são complexas demais para uma pessoa tomar sozinha. Então, de novo, assim, é muito legal ter aquele mais sênior. O que você acha disso? O estagiário, o aprendiz, o que você acha disso? Aí, a hora que você ouve, todo mundo, puxa, eu vou tomar essa decisão. Isso é legal. Todo mundo participou do processo de decisão, você consegue ser mais assertivo e todo mundo sai ganhando. Então, essa coisa da submissão, essa coisa de que, sempre foi assim, eu tenho que me colocar nesse lugar, eu acho que esse lugar, ele só existe porque nós nos colocamos lá. E agora nós temos esse papel de sermos protagonistas e sairmos de lá e nos posicionarmos como exatamente queremos. E, assim, às vezes tem empresas que se posicionam de uma forma que não são legais, assim, que não tem respeito e tal. Eu não quero fazer parte dessa empresa. Eu não quero trabalhar nessa empresa, porque nós somos, né, profissionais e a gente sabe o nosso valor e a gente pode buscar outro lugar. Então, hoje, a decisão está muito mais na mão do colaborador do que da empresa. Hoje, empresa, eu fico me reinventando, virando do avesso, para como eu vou encantar o colaborador para ele ter interesse em trabalhar comigo. Então, né? Então, assim, essa coisa de que antes ele tinha que ficar calado, não, muito pelo contrário, hoje eu quero ouvi-lo, porque eu quero ele do meu lado, entendeu? Perfeito, legal. A Márcia traz uma pergunta aqui. Funciona tentar trabalhar, por exemplo, como garçom, para aprender como fazer antes de abrir um restaurante? Eu gosto da ideia. Eu já li algumas teorias que são contras, né? Que assim, se você é dono, você não precisa saber de toda a operação. Se você tem a oportunidade de ter essa experiência, eu acho que vai só te potencializar. Porque você vai entender como é que atende, entender a operação de um restaurante no detalhe, para quando você for para a liderança, você entender, puxa, o garçom fez isso porque tem aquele motivo. Então, é muito bom se todas as vezes que a gente fosse abrir um negócio, tivesse essa experiência que a gente chama de laboratório. Se conseguir, perfeito. A tendência de amenizar riscos e conflitos é enorme, assim. Se puder, show de bola. A Viviane Dutra pergunta: já tenho muito tempo na mesma empresa, mas uma pergunta que na entrevista fazia era: como você se vê daqui a 5 anos? Sempre fiquei intrigada com essa pergunta. Legal. As empresas fazem essa pergunta muito para saber qual a tua perspectiva de vida, né? E que não tem resposta certa, viu? Então, assim, hoje eu diria que essa pergunta ela mudou um pouco, assim, como é que você se vê? Eles mudaram um pouco a forma da pronúncia, mas essa pergunta, ela quase que continua nos processos seletivos, né? Então, assim, se você quer crescer, se você quer casar, quer ter filhos, assim... Mas, gente, de verdade, a empresa quer saber mesmo qual a tua visão de mundo. É muito mais esse sentido. Eu quero, daqui a 5 anos, casar e ter filhos e ficar em casa. Ok, não tem nenhum problema, mas a empresa, puxa, eu não estou nesses planos, né? Então, fica essa coisa. Então, essa pergunta ela é muito genérica e não tem resposta certa. O que eu dou de sugestão para essa resposta de fato, pense na tua atuação no mundo como um todo. Assim, quero contribuir para um mundo melhor, eu quero seguir na linha que você trabalha, e envolve família. Mas não gosto muito dessas perguntas assim, porque é muito genérica, não vai me levar, não vai me dar nenhuma resposta concreta, mas realmente é uma coisa que faz parte dos processos. Eu acho que vale a dica, né? Fale a verdade, porque também ficar inventando coisa, achando que, querendo adivinhar o que o cara queria ouvir, né? Não é legal. Não é legal. E aí, essa pergunta, ela pega muito, essa fala do Marcelo é excelente, ela pega muitas coisas assim, do tipo, olha, meu sonho é falar inglês, daqui a 5 anos eu quero estar fluente e tal, não sei o quê. Aí vem a próxima pergunta. Tá, mas você está fazendo curso? Não, qual é o seu planejamento, Clara? Não tenho. Aí já vê que não é uma coisa concreta, entendeu?
Então, no processo seletivo, a dica do Marcelo é preciosa. Fale sempre a verdade, mas traga exemplos, porque tem muitos candidatos que no processo seletivo, ele vai muito na linha da resposta curta demais, né? Tipo, quais são as suas atividades? Eu atendo telefone. Muito enxuto. Oi, padre. Fala, padre. Não foi um processo seletivo, mas foi a alfândega, né? Então, eu já tive algumas experiências com a alfândega, né? Várias experiências. Então, eu fui fazer 30 dias de experiência no Reino Unido, e meu inglês é inglês de viagem, né? Então, o pessoal perguntava para mim, o que você vai fazer no Reino Unido, na alfândega? Passear. Mas você tem onde morar? Eu falei, tem uma casa de amigas, minhas amigas pessoais. Tá. Tem dinheiro no bolso? Não tenho. Quanto? Eu falei, conta aqui para mim. Eu dei o dinheiro para eles contaram. E cartão de crédito? Não sei, olha. Né? Então, eu acho que, assim, ser honesto, e me aprovaram. Entrei no Reino Unido, fiquei lá 30 dias, tal, fiz o que eu tinha que fazer, tal, mas sim, não fui barrado, fui honesto. Isso é muito importante, gente, para tudo. Porque imagina se o padre tivesse colocado qualquer outra história, inventado uma história, né? Claro. Eles iam pegar, né? Claro. Então, no processo seletivo, eles pegam sempre o candidato quando pede exemplos. Eles não pediram exemplo para o padre falou, tá aqui meu dinheiro. Tipo, ele mostrou fato. Né? E candidato, e assim, as empresas querem histórias mesmo. Lógico, tomando muito cuidado para não ir para o prolixo, né? Aquele que fala muito, mas assim, olha, eu fiz tal coisa, que fez isso, sabe? Dá um exemplo da situação que você está justificando, isso encanta, porque isso mostra que é verdade, você tem exemplos, você tem fatos, você tem história para contar. Então, no processo seletivo, perguntas como essas, assim, elas são genéricas, mas, assim, a resposta que você der, eles vão puxar para ver onde que está o teu ponto ali, se é fato mesmo, se é uma coisa que você está elucubrando para tendenciar a empresa, entendeu? Para entrar na empresa. Pegando um exemplo desse, né, algumas vezes processo de seleção de uma empresa, o pedido que o executivo me fez, falou assim, eu quero alguém que suje a bota de lama, que suje a mão de graxa, porque esses caras que estão saindo da faculdade só querem ficar no ar-condicionado, só querem ficar no computador, não querem... Né? Então, imagina, se pergunta para alguém, como é que você se vê daqui a 5 anos? O cara vira e fala assim, eu me vejo como executivo no computador, ele não serve para aquela vaga, porque aquela vaga é para quem gosta de sujar a mão de graxa, de quem gosta de mexer com as peças. Né? Por isso que a gente fala de dizer a verdade. Às vezes você fica achando que é uma resposta brilhante, né, que demonstra ambição, que demonstra vontade de crescer, mas não é isso que o cara está querendo. Né? Então, é verdade. Fala, Chico. Não, mais uma experiência de alfândega, né? Então, em 2018, eu fui representar a diocese para o Encontro Mundial do Papa com as Famílias, e fico em Jumar. E aí, meu inglês é meu inglês. Assim, meu inglês é o inglês que eu aprendi. Eu preciso contar isso para vocês, assim, que eu não sou fluente em inglês, não sou. Eu aprendi inglês, assim... A gente pode desmentir padre ou não? Pode. Bom, pode. Não, ele fala muito bem o inglês e entende tudo, mas o nível de exigência seu é muito alto. Eu entendo sotaques em inglês, eu entendo, assim, eu estudei, assim, 1 ano em inglês, online, e aprendi inglês. Minha orelha, esse orelha aqui, ó, isso vale para o pessoal da música, é uma orelha muito chata, que eu escuto mesmo. O meu olho não vê o tanto que a minha orelha escuta. Né? Enfim. Você falava da ida sua para encontro com o Papa? Oi? Você falava da ida sua para o encontro com o Papa? Não, sim, eu estou falando do encontro mundial do Papa com a Saúde em 2018. E aí fica um amigo e tal.
E aí, o que perguntavam para ele, eu ficava indignado, porque assim, o que perguntavam para ele, tinham que ter perguntado para mim, mas não perguntavam para mim. Então, ou seja, as pessoas percebem, quem está entrevistando alguém, percebem quem está preparado e quem não está preparado. Eu acho que é essa conversa que a Eliane deve ter com a gente. Assim, gente, se preparem. Exato. Busque o sonho, né? Busque o sonho que vale a pena. Sim, se prepare, se prepare. Olha, eu vou contar coisa de mim, assim, eu sou analfabeto, porque, assim, eu viajei a primeira vez para a Itália, enquanto eu pedi do Papo com as Famílias em 2012, e falei assim, puxa, eu não saí do hotel, porque eu não sabia falar italiano. Foi em Milão. Eu falei, não, eu preciso aprender uma língua, pelo amor de Deus. E aí eu me esforcei, aprendi em 1 ano, aprendi o inglês, comecei assim, a babá, chubi. Então, ou seja, aprendi e fui, dei as caras. Assim, eu quero aprender, de algum modo, a falar o que esse povo fala. E fui embora. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente não der as caras, não sai do lugar. Não é isso, Eliane? Perfeito exemplo, padre, exato. E isso, olha que interessante, olha como o padre lidou com a frustração e o protagonismo. Ele ficou muito bravo. Puto. Pode falar, puto. De não conseguir interagir num lugar incrível que é a Itália, meu Deus do céu. E ele, não, eu vou reverter isso. Isso é protagonismo, vou reverter, feito o rebote. Foi atrás e conseguiu virar o jogo. E literalmente por isso que estamos aqui, convidando a todos a assumirem uma atitude protagonista, porque assim, as frustrações são inevitáveis, faz parte da vida, mas o que faz toda a diferença é como a gente lida com elas. Né? Por isso, de protagonismo na carreira, porque imagina agora na pandemia, quantas histórias nós estamos contando para nós mesmos, justificando, puxa, eu não estou conseguindo me recolocar, ou estou com essa ou com aquela dificuldade devido à pandemia. Tá, mas como está o meu espírito protagonista nesse sentido? O que eu estou fazendo para reverter esse jogo? O que está na minha zona de governabilidade, que eu consiga atuar agora? Né? Então, é refletir sobre isso, gente. E, de verdade, como o padre fez, ir para cima e virar o jogo. Não dá para ficar... Não, o mundo não tem espaço para vitimismo, né? Os céus, não tem espaço. Agora, vou procurar um pouco a questão bíblica aí no Padre Glênio, a gente aproveita, né? Que antes as pessoas ofereciam o cordeiro, né? Eles ofereciam um animal em agonia para obter as coisas. E Deus virou e mandou o filho e ele se expôs à agonia, né? É isso o protagonismo, né? Mostra a sua cara, põe você, não fica usando ovelhinhas, desculpas para conseguir as suas coisas. Você tem que se expor à agonia. Isso é o protagonismo. Né? Exato, exatamente. Eu acho que a Aline Bigose puxa uma conversa aqui que eu acho que está nesse nível. O que você acha, Marcelo? Sim. O autoconhecimento, que ela pergunta é chave, é fundamental. Senão você fica procurando coisas que não têm sentido para você, que não vão te fazer feliz, não vão... Né? E se conhecer é duro. Escolha de profissão. Hoje os jovens ficam, qual a profissão que dá dinheiro? Eles não ficam pensando assim, do que eu gosto, do que eu vou ser feliz. Né? E fica todo mundo escolhendo uma profissão porque acha que vai dar dinheiro. Né? Isso, Marcelo. E é muito engraçado que hoje as empresas, assim, elas abominam quem vai para o desafio pelo dinheiro. Hoje as empresas estão muito assim, o que te encantou na vaga? Então, paga bem, sei lá, paga bem. Puxa, uma pessoa que trabalha só pelo dinheiro, um entendimento, pode gerar um entendimento de pensamento de escassez, porque o dinheiro é passageiro. O dinheiro é importante, ele é assim, todo mundo tem consciência disso, mas ele não pode ser seu único fio condutor. E muito mais quando se pensa numa carreira e num trabalho, porque imagina você trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, porque eu vou ganhar meu salário no final do mês. Puxa, você pode muito mais que isso. Além de ganhar o seu salário no valor que você quer, você pode ser feliz.
Então, esse mindset de trabalhar pelo dinheiro, tipo, é muito delicado. E esse ponto que você trouxe do autoconhecimento, ele é essencial, gente. Ele é essencial. Então, assim, que bom. Eu estou extremamente grata ao Padre Glênio e ao Marcelo por trazerem o projeto Integração. Porque a gente teve uma educação, né, algumas pessoas, não vou generalizar, muito rígida, de que, assim, eu tenho que fazer o que o meu pai fez, ou meu pai era assim, a minha mãe é assim, e assim, a gente precisa se conhecer para saber o que de fato é meu nessa história, o que de fato eu quero fazer, porque quando você se conecta com você mesmo, você consegue se conectar com outras pessoas, porque tem verdade. Onde há verdade, as pessoas se aproximam, as pessoas entendem, as pessoas prestam atenção. E quando fala de processo seletivo, a questão do autoconhecimento é tão importante, porque tem candidato que fala assim, eu sou extremamente comunicativo, nossa, aí você pergunta, me fala um pouco sobre você, eu sou comunicativo. Entendeu? A pessoa consegue falar dela mesma. Então, você vê que as pessoas, tem muita gente que se reconhece um gatinho, né, eu não sou bom e tal, mas que, na verdade, é um leão. Uma pessoa poderosa, que chega e que impacta. E muitas vezes tem pessoas que são leões, né, mas que se reconhecem gatinhos. Sabe, assim, não conseguem ter uma autoimagem, uma autopercepção adequada. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito a potencializar a sua carreira, inclusive a você ser verdadeiro com você mesmo, nas suas escolhas, e ser seu, né? Porque tem horas que você fala assim, ele está fazendo isso porque o pai dele é engenheiro e quer que ele seja engenheiro. Ele está fazendo isso porque engenharia dá dinheiro. E, tipo, ele não está vindo pelo desafio, ele está vindo pelo salário. Então, ele não será feliz. Uma pessoa que trabalha, que né, tende, né, não vamos rotular, mas só pensa no salário e não só na felicidade, tende a ter mais desafios. O legal é atrelar. Quero ganhar bem, acho que todo mundo tem que buscar por isso e lutar, concordo, e quero ser feliz também. E outras dimensões também, né? Que às vezes a gente vê pessoas que acham que a vida é trabalho, né? Mas tem este outro lado, assim, família, o quanto é importante para você, né? Tem o caso de uma colega que estava sendo selecionada para uma vaga internacional, e perguntaram para ela, até uma pergunta próxima, né? Que são seus planos, sei lá, para os próximos anos. E ela, para uma vaga internacional, ela virou e falou assim, olha, eu queria viajar menos, porque eu pretendo ter filhos e acho importante estar próximo dos meus filhos. E ela foi admitida justamente por essa resposta, alguém que tem um valor e que não está nessa do trabalhar 14 horas, viajar, abandonar a família, esquecer outras dimensões da vida. Quem faz trabalho social é reconhecido, quem pratica esporte é reconhecido, quem tem vida cultural é reconhecido. A gente é um todo, não pode se vender só como profissional. Exato. E tem se falado muito em crise de burnout, né, Marcelo, de pessoas que trabalham muito, né, que são workaholics aí, e que não tem nenhum momento de lazer para relaxar e tal. Então, quando você bem colocou essa questão do esporte, ele é muito importante. Aí, assim, esporte, o trabalho social, inclusive, a gente, agora na pandemia, olha que engraçado, teve algumas empresas que começaram a potencializar o trabalho social. E aí eu pergunto para os meus amigos, gente, mas por que agora? Porque a neurociência comprovou que lidar com causas generosas gera oxitocina. E como os colaboradores estão tristes, né, pela questão da pandemia, vamos gerar oxitocina, e a gente aproveita e ajuda outras pessoas, e ajuda todo mundo. Eu falei, bom, que legal, mas só para vocês verem que esses hormônios da felicidade que o esporte gera, que o serviço voluntário gera, ele é importante, tão importante para a gente no sentido físico, né, mas que as empresas também olham, puxa, é uma pessoa que se cuida, que tem o autocuidado, que é importante. O William queria falar alguma coisa e sumiu da tela, William? Não, é que eu entrei só para levantar a mão do workaholic só. Você estava se reconhecendo nisso? Realmente, porque eu compartilho muito disso, né? Você acaba, agora com a pandemia, de você poder ter mais tempo
eu gastava mais ou menos 2 horas e meia no trânsito, né? Então, ou no trem, ou andando, o que quer que seja. E hoje, tipo, essa hora está sendo gasta em trabalho. Então, ao invés de eu trabalhar só as minhas 8 horas e sair e ter aquele movimento e tal, chegar em casa e não fazer mais nada, eu estou trabalhando 10, 12, dependendo do dia. Então, realmente, essa questão do limiar ali, o pessoal precisa, de fato, ter consciência, né? Do tipo, você tem uma vida, você tem que ter lazer, você tem que ter, né? Você tem sua família, eu tenho aqui a Angélica, por exemplo, a gente assiste alguma coisa, tem que parar, né? E realmente é algo que agora na pandemia está muito latente. Tem gente marcando reunião para 7 da noite, cara. É insano, assim. É tipo reunião às 8 da manhã e 7 da noite. Então, se você deixa o dia inteiro fazendo reunião, né? Então, tem muito disso mesmo, eu compartilho disso, e a questão do burnout é uma realidade, tá? Que realmente está começando a ficar mais latente ainda mais agora que você trabalha, não sai de casa, muitas vezes, não vê gente, não abraça, não troca ideia, de fato, ali, não tem o contato humano. Então, realmente, é uma coisa que está pesando bastante na questão profissional só, né, e pessoal também. Exato. Olha, eu vi uma experiência dessa que eu perdi um cliente, claro, né? Uma pessoa, uma grande empresa, me pediu uma reunião às 9h30 da noite. Né? E eu fui para essa primeira reunião às 9h30 da noite. Daí a pessoa se achando o máximo. Né? Para você não tem problema, né? Porque para a gente é normal. Né? Eu não aguentei minha boca, né? Falei assim, olha, uma ocasional, numa emergência, numa situação, eu acho que é plenamente possível. Agora, se isso é normal, né, eu fico pensando, né, ou tem marido feio ou filho chato, né, porque ele quer ficar até 11 horas, acha normal trabalhar até 11 horas da noite, né, tem algum problema nas outras dimensões da vida. Sim, e eu acho que também tem que ver muita questão do estilo de vida. Eu vi um tweet essa semana num caso que ocorreu no LinkedIn. Para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social profissional. Você coloca seu currículo lá e muitas vezes você está interagindo de forma profissional com outras pessoas. E teve um caso de um cara que estava recrutando uma pessoa e, tipo, no domingo, o cara queria fazer a entrevista. E, tipo, a pessoa falou que ela descansa no domingo, ela não poderia fazer no domingo, se não poderia ser na segunda-feira. E o cara ficou nervoso. Ele falou, cara, se você tá querendo emprego, você tá precisando de emprego, eu tô querendo te dar um emprego e você não quer fazer entrevista? Como assim? Entendeu? Tipo, a questão, né, do tipo, cara, beleza, a sua vida é assim, seu estilo de vida é esse, você realmente se doa pra empresa, a empresa era dele. Então, tipo, realmente tá ali trabalhando direto, né? Quando você tem empresa. Então, mas as pessoas que trabalham para você, nem sempre ela tem que ter. E você também teria que ter vida social, você também teria que ter uma vida fora do trabalho, né? E muitas vezes isso não acontece para algumas pessoas. É verdade. Eu vi esse post, William, e até conversei bastante com meu marido sobre isso, porque hoje tem muito essa coisa de conectar com propósitos, de sonhos e tal, mas tem uma linha muito tênue aí, né, de você realmente embarcar no sonho de um pequeno empreendedor, porque as startups tendem a ser extremamente aceleradas, né, e startups são empresas que estão começando, né, então elas têm um ritmo diferente, né, então erra rápido, conserta rápido, começa rápido e tem que crescer exponencialmente, né, uma coisa absurda. E aí acaba demandando muito das pessoas. Só que aí gera exatamente esse ponto que o Ira trouxe, né? Esses valores não condizem com os meus. Isso é um ponto importantíssimo, gente. Nós temos alguns valores e que quando a gente vai escolher uma empresa para trabalhar, porque hoje a gente escolhe, a gente tem que olhar esse ponto. Essa empresa, ela abraça a causa social? Essa empresa, ela abraça questão de respeito, a diversidade, no sentido mais amplo da palavra? Não conecta comigo, porque eu acredito nisso, sabe? Então, acho que é legal a gente olhar para todos esses pontos e falar, puxa, uma empresa que pede para fazer uma entrevista no domingo sem me dar uma justificativa plausível, não conecta comigo, não quero trabalhar ali, e tudo bem.
Isso é empoderar o candidato, né? Ele escolhe onde ele quer trabalhar. E aí, nesses pontos, a empresa acaba se queimando um pouco. E eu também compartilho, William, no sentido de que, assim, às vezes eu dou uma exagerada meio workaholic e o Carlos fica meio bravo. Mas é uma coisa, assim, que a gente tem que olhar, porque a gente nem percebe estar mergulhado ali. Vai. Você ia falar, padre? Não. Não? Legal. Marcelo está com vontade de falar. Oi? Marcelo está com vontade de falar. Estou vendo a pergunta da Márcia aqui. Legal. Exatamente. Isso acontece também com as pessoas do nosso convívio. Temos vontade de ser e fazer, mas as pessoas não compartilham de nossa vontade. E aí, gente, é aquela coisa de escolha, né? Se as pessoas não compartilham da nossa vontade, do nosso interesse, a gente respeita, mas a gente segue a nossa jornada, né? É aquela coisa do sonho. Eu sonho com um mundo melhor, e eu vou fazer ações para gerar um mundo melhor. Então, eu vou me conectar com pessoas que sonhem do mesmo jeito e me potencialize, né? Mas é muito importante eu ter clareza do que eu quero, porque assim, tem gente que às vezes sem querer acaba minando, né? Você tá falando, eu acredito no mundo melhor, você é louco. Olha o mundo do jeito que tá, olha isso aqui. Se você não tá muito conectado com o que você acredita, a pessoa acaba te convencendo, tipo, tá perdido, já era. Então, fica atento. Eu queria só pegar uma fala sua no começo, do exemplo que você trouxe da empresa, que é só para trazer consciência aqui, que você falou, uma pessoa que trabalha até as 11 da noite tem algum problema nas outras áreas. Então, a gente tem que, de novo, voltar para o autoconhecimento, né? Porque isso pode ser uma fuga. Pessoas que trabalham muitas horas e que se dedicam muito, muito, muito no trabalho, que não tem tempo para uma caminhada, para assistir uma missa, pode ser uma fuga aí. Então, vale olhar para a questão do autoconhecimento de novo, só para não perder a oportunidade. Volta para você, Marcelo. Não, e pegando a fala da Márcia, né? Que tem as coisas que você estava falando do empreendedor, o William já abriu empresa, né? Tem um pedaço de solidão, né? De todo mundo falando, não vai dar certo, né? Mas você acredita e você, né? Às vezes desafia os apoios, etc. Às vezes quebra a cara também, mas né? O empreendedor tem um quê de individualista mesmo, né? De acreditar no seu sonho e não fica esperando o apoio que todo mundo concorde. Exato, e é muito similar à posição de um gerente, de uma liderança, é uma cadeira um pouco solitária, porque muitas vezes você vai tomar decisões que você não vai conseguir agradar todo mundo. Diga, padre, vamos lá. E a gente está aqui quase 15 minutos para você concluir essa brilhante apresentação que você fez. Como que a gente pode contar com a Eliane num projeto concreto de integração? Conta, Eliane. Legal, delícia. Isso, né? Legal isso. Gente, como o Marcelo comentou no começo, né? A gente está namorando esse projeto desde março, assim, antes da pandemia começar, e a ideia é falar muito de empregabilidade aqui na nossa paróquia, a gente tem um braço dentro do projeto, integração, que vai falar de carreira. Então, a gente está pensando desde trazer profissionais para falar sobre carreira, a gente vai ter orientação de carreira agora com os profissionais, com os estudantes do Mackenzie. A gente tem muita coisa legal para acontecer, a gente quer discutir muito sobre diversidade, e a ideia é aproximar oportunidades das pessoas. Então, eu vou compartilhar já algumas vagas com o Marcelo para a gente deixar no nosso site, ou em alguma fonte que todos tenham acesso, mas de repente aproximar. Na nossa paróquia nós temos excelentes profissionais, por que não se cadastrar nas vagas? Então, assim, concretamente, eu me coloco à disposição para desenvolver um projeto que envolva a carreira de pessoas. Eu trabalho com isso e eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho, mas com certeza eu vou precisar muito do apoio de vocês para que isso aconteça, inclusive com feedbacks da real necessidade, do que de fato a gente vai tá nascendo, né? Então, vamos sonhar junto, vamos construir junto, co-criar, né? Marcelo, quer me complementar em algum ponto? Não, ela diz o que a gente estava conversando, né? Quer dizer,
A Eliane até já mandou um projeto com proposta de atividades, etc., né? Mas eu vou até ler um pouco, né? Ela está chamando, né, Projeto Empregabilidade São José Operário, né? E propõe algumas atividades que nós vamos poder implementar, né? Uma delas é essa que ela falou, ter contato com empresas e, tendo necessidade de empregado, ela tentar divulgar essas vagas para a gente. A outra é grupos que têm interesses, né, que você falou, de fazer palestras periódicas, né, com convidados do mercado de trabalho, para eles também conhecerem a região né, a nossa região, né, ou seja, é um projeto vivo, né, por exemplo, uma coisa que está acontecendo hoje, né, não está no projeto, mas que ao ler eu pensei, hoje quantas pessoas não vivem deste novo modelo de emprego, né? Quer dizer, não sou empregado, mas trabalho no Uber. Né? Como é que eu administro isso? Como é que eu uso isso de não ter vínculo, mas ter emprego, que não sou registrado? Fala, Padre Glênio. O Eduardo Pigossi faz uma pergunta. O Eduardo é uma pessoa que nunca faz pergunta nenhuma. Vamos responder. É verdade. É o cara mais sábio que a gente tem na paróquia. Super inteligente. Eu adoro ouvir o Eduardo Pigossi, de verdade. Não é zoeira, né? Ele sabe disso. E ele é um cara muito inteligente. Se fez uma pergunta, gente, vamos ouvir o que ele está perguntando. Legal. Em algumas áreas, não há muitas ofertas de emprego. Existem maneiras corretas de um profissional utilizar as redes sociais para expor seu conhecimento e atrair contratantes? Sim, existem. Então existem todas as redes, a gente acessa, tá, gente? Então, quem tem a rede social, seja lá, o Instagram, Facebook, bloqueado, aí eu não consigo ver muita coisa, eu recrutadora. Mas, por exemplo, o LinkedIn eu acesso, mas as pessoas colocam, por exemplo, no LinkedIn, buscando oportunidade, sabe, alguma coisa assim, nesse sentido, sou aberta a oportunidades. E assim, gente, quando eu vou buscar um profissional no LinkedIn, eu busco, por exemplo, eu tenho uma vaga de recepcionista. Eu vou colocar lá nas palavras-chave do LinkedIn. Recepcionista, atendimento, tudo que vai para o atendimento. O LinkedIn vai puxar todas as pessoas dessa base e enviar para mim. Quem colocar no cargo dele, em busca de novas oportunidades, ou disponível para o mercado, ou esperando novos desafios, essas pessoas não vêm no meu filtro. E tem muitas pessoas que colocam, que não colocam o cargo, que não colocam todas as atividades que realizam. Quando vai preencher o LinkedIn, é importantíssimo colocar as palavras-chave da sua área. A gente pode, inclusive, marcar um bate-papo só para falar sobre rede social no processo de recrutamento e seleção, porque facilita quando eu vou recrutar, porque aí eu coloco lá, eu estou com, sei lá, com uma vaga de... vem poucas pessoas, sabe o que eu preciso fazer? Eu entro em um por um para eu achar a pessoa, para mim fica amoroso. Então, quanto mais as pessoas forem mais claras e usar as palavras-chave, otimiza muito. E todas as redes são importantes. Agora, então, assim, tomem muito cuidado com o que vocês postam também nas redes sociais, se elas são liberadas, porque a gente acessa e, de repente, uma brincadeira pode ser super mal interpretado numa coisa que você vê pontualmente. E outra coisa é vocês, de novo, buscarem aquela questão do relacionamento. Tipo, fulano, eu estou disponível, porque aí uma pessoa vai indicando a outra para a gente potencializar esse processo de busca. Tá? A gente pode... sobre isso. Vale a pena reforçar, Eliana. Vale a pena reforçar. Quem tem rede social, Facebook, etc., os selecionadores, as empresas olham isso e isso pesa na escolha. Então, alguém que posta muita bobagem, muita sacanagem, muito preconceito, vai ser visto pelo empregador. Exatamente, sim, a gente olha tudo. E assim, eu queria até trazer um exemplo, só para ilustrar essa fala aqui. A gente é o tempo todo observado, Marcelo, o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que estar muito conectado com o que a gente acredita, com a nossa verdade.
Porque eu na pandemia, inventei um monte de trabalho voluntário, e aí eu estava nas lives, assim, da vida, né, porque tudo assim, e assim, teve uma reunião com um grupo que uma pessoa se alterou muito e ofendeu demais a outra. Mas ofendeu de um nível que eu falei assim, gente, eu não saberia como responder. E aí a outra pessoa teve um jogo de cintura tão grande que no final eles saíram dando risada. Eu falei, esse cara tem perfil de gerente, esse cara é bom. Liguei para ele depois, nunca tinha visto o cara. Falei, eu quero te parabenizar, achei muito legal. Importante também a gente valorizar, né, os comportamentos que são legais. E aí ele falou assim, oi, Eli, que bom que você gostou. Eu falei, me manda teu currículo. Aí ele falou, ele está desempregado há um tempão. E aí eu já indiquei ele já se recolocou, já está trabalhando em outra empresa. Você vê que, assim, uma atitude dele foi, para mim, assim, eu falei para a pessoa, para mim está contratado só pelo que eu vi ali, mas entrevista. E deu super certo. Então, para a gente ver que, às vezes, num trabalho voluntário da paróquia ou de qualquer outro lugar, o quanto tem pessoas nos observando. Então, a rede social é uma janela, mas, assim, no nosso dia a dia também. Sim. Hoje não tem jeito de escapar, né? Somos vistos de todas as maneiras, né? Esse exemplo que você deu, né? Um selecionador viu em outra situação e já sacou, serve para lá. É assim. Hoje o processo seletivo, a gente estava comentando no comecinho, Marcelo, ele mudou bastante, né? Antes a gente fazia feiras, tal, para recrutar pessoas. E hoje assim, eu faço parcerias com universidades para eu já observar os alunos na sala de aula, para eu já pegar os alunos conduzindo o projeto, porque quando a pessoa está trabalhando, você vê genuinamente o comportamento dela, né? Porque o que vai definir a contratação, gente, o conhecimento é importante, mas vai ser o seu comportamento que vai bater esse martelo. Não adianta você ser aquele cara incrível no conhecimento, mas tem um comportamento agressivo, não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue interagir, isso pesa muito. Então, a gente tem que... É o comportamental, é isso que a gente chama das habilidades mais sensíveis. Aqui que a gente tem que potencializar bastante. Então, acho que tem bastante coisa para a gente discutir nesse sentido, e é um assunto que eu gosto muito. Então, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, a gente pode trocar ideia depois, eu também sou da paróquia, então, a qualquer momento vocês podem me acionar. Mas o que é muito importante, assim, com a vinda desse projeto de empregabilidade, a gente vai ter formas para discutir isso com detalhes, e aí eu quero, sim, se o padre Marcelo concordarem futuramente, trazer profissionais que são especialistas em rede social para o mercado de trabalho, profissionais que são especialistas na parte comportamental, porque isso vai nos enriquecendo e nos empodera no processo de escolha. A gente chega no processo seletivo com a decisão tomada, é a gente que escolhe a empresa, não é a empresa que nos acolhe, que nos escolhe, entendeu? Então, meio que mudar um pouco esse mindset, de nos empoderar enquanto profissionais, porque somos bons. Perfeito. Eu acho que a Lúcia pode resumir o que eu sinto também de você, Eliane. Ai, a Lúcia. Gente, a Lúcia com a Não, Lúcia. a Lúcia, eu também sinto isso de você, tá? Obrigada, Fábio. Obrigada. Alguém pode ler? Marcelo, pode ler? Eliane, estou muito orgulhosa de saber que você tem tantas coisas boas para compartilhar com as pessoas. Parabéns por multiplicar seus talentos. Felicidade sempre para ti. Abraços fraternos. Alguém sabe por que isso? Marcelo, conta o povo. Conta o quê? Eliane é nossa coautora de livro. Já falei. E a Lúcia foi coautora com ela. Mas eu quero contar isso. Eu dou conta. Eliane está viva, está conosco. Obrigada, gente. Obrigada. Eliane, você é coautora do livro de 50 anos. Cara, você é... Todos nós, né? Não tem explicação. E olha que legal, ela trabalhou junto com a Lúcia tantas reuniões e a Lúcia está surpresa com os talentos dela. Pois é. Eu posso pedir licença para contar um pouquinho da minha história com a Lúcia? Rapidinho, posso? Claro, claro. Porque tem a ver com carreira também. A Lúcia foi a pessoa que acreditou em mim.
porque eu sou baiana, na minha família ninguém fez faculdade, uma família super simples, meu pai, a gente comia o que plantava, assim, uma realidade super simples. Vim para São Paulo, chocada com essa realidade aqui, né, porque eu morava na roça, e aí eu cheguei na igreja, eu me lembro que a primeira vez que eu fui na São José, eu encontrei a Lúcia e a Roberta. E aí eu chamei a Lúcia para conversar, falei, Lúcia, o que eu vou fazer da vida? Ah, vai estudar, vai... Eu falei, eu odeio estudar. A Lúcia me ajudou a estudar. A Lúcia, eu diria que foi uma das primeiras pessoas na minha vida que apostou em mim. Então, quando ela fala que ela tem orgulho de mim, nossa, assim, eu sinto alegria imensa e uma gratidão enorme, porque é essa coisa, né, da gente acreditar no outro e validar o outro, porque olha a diferença que a Lúcia fez na minha vida. É assim, eu não consigo nem falar. E acho que na paróquia a gente tem que estar o tempo todo olhando para essas pessoas, né, porque deve ter muitas outras Elianes para a gente estender a mão. E a Lúcia, eu lembro que ela vai para a catequese. Eu falei, eu não sei ensinar nada, eu não sei nada. Ela, lê, comprou um livro e me deu, leia. Eu tinha hábito de ler? Imagina, leia. E ela, assim, hoje eu falo para ela, assim, graças a Deus, eu gosto muito de trabalhar com RH, eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento, mas a primeira pessoa que viu essa luz em mim foi ela. E eu nunca vou conseguir agradecê-la o suficiente. Obrigada, Lúcia. Isso é comunidade, gente. É isso que dá sentido a ter comunidade. Exato. É difícil encerrar esse bate-papo. Mas tem mensagem aqui da Aline, né, que eu acho que é mais uma afirmação do que uma pergunta. Eu acho que também é ser protagonista, você ser criativo com as várias habilidades que você tem para conseguir um emprego, mesmo que não seja a sua principal área de atuação, né? Verdade. E isso só potencializa o profissional, viu, Marcelo? Isso só potencializa, porque quanto mais habilidades você desenvolve, isso é o que a gente chama de profissional híbrido, né? Que ele não tem mais que ser só de uma área, ele pode trabalhar no marketing hoje, financeiro amanhã, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem as habilidades. Tudo bem, isso é ótimo, só vai enriquecê-lo. Perfeito. Bom, o nosso tempo está no limite, mas a gente sempre reserva um espaço final, assim, entre o que você tinha pensado em falar para a comunidade, algo que você quer complementar, que não foi, né, mostrado. Fala, Padre. Eliane é nossa sementeira, faz parte da semente da nossa paróquia. Eliane, te amo. Olha, você e nossos paroquianos, como William, Angélica, Aline, Gilberto e, sei lá, tanta gente, olha, amo vocês. Vocês são nossa sementeira. Obrigada. De verdade. Também. Então, um tempo para você complementar seu pensamento. Valeu a pena vir no bate-papo? Sim, eu fui surpreendida demais, assim. Gente, eu só agradeço a oportunidade de poder partilhar um pouquinho que eu tenho, assim, de verdade, esse é um sonho que eu tenho muito antigo, porque eu não sou uma pessoa que gosta de falar, eu sou tímida, eu não sou uma pessoa que tem habilidade, assim, para escrever, que sou igual a Aline, sabe? Mas eu vou muito nessa coisa do propósito, né, de poder compartilhar o que eu recebi e acho que assim todo mundo se ajuda e, de novo, a gente conecta com a abundância, né, com a prosperidade, de que eu compartilho um pouco que eu tenho e isso vai multiplicando, e assim todos vivem num momento próspero. Então, eu só tenho mesmo a agradecer e, de verdade, eu quero muito que esse projeto... que ele nasça, mas eu quero algo co-criado. Eu não acho que é legal a Eliane, o Padre Marcelo, olha, é isso que nós temos para a paróquia. Eu acho que, assim, a gente pode lançar a sementinha, como o Padre sempre usa esse termo, a gente lança a sementinha, mas vocês podem contribuir, vamos fazer isso, vamos trazer aquilo outro, porque, além de empoderar muito a nossa comunidade, fortalece a nossa paróquia, e, gente, a nossa paróquia é São José, o operário, né? Ele olhava para o trabalho como algo sagrado, e eu também tenho essa relação com o trabalho. Para mim, ele é sagrado, ele é muito importante. Eu falo com amor.
Então, acho que gerar esse sentimento nas pessoas, né, potencializar isso, acho que todo mundo vai sair ganhando, vai fazer bem para todo mundo, né? E me coloco à disposição, se alguém precisar de ajuda com alguma coisa, quiser falar de carreira, quiser discutir, estou disponível. Você quer divulgar seu telefone, seu WhatsApp? Sim, coloca no chat? Não, você pode falar, o William coloca. 11, né? 9239-3665. Então, Eliane Barbosa, no LinkedIn. Calma, você foi muito rápida. Calma. Você foi muito rápida. 9239 9239 3665. No LinkedIn, eu já tenho esse LinkedIn, já adicionei aqui. Legal. E aí, gente, a gente vai trocando, eu vou mandar umas vagas aqui já para o Marcelo para a gente colocar, e assim, vamos olhar, não fiquem esperando a vaga com um descritivo igualzinho às suas competências e habilidades, porque vai ter, vamos ousar. Comunidade ousada, igual o Padre Glênio. Sim. E agora a gente continua com a nossa novena. Nossa parceira, não é, William? Sim. Agora, na seguida. Gente, William, obrigado mais uma vez. Que bom que você participa, o assunto te interessa. Eliane, obrigado. Eliane, quem tiver... Beijo a você, o Carlos, aquele sorriso do Carlos. Obrigada. Ou ideia para esse projeto de protagonismo e emprego, pode mandar sugestão para a gente, será bem-vindo. Quem quiser se aliar nesse esforço também será bem-vindo. Com certeza. Padre, você encerra nosso bate-papo? Encerra o bate-papo e começa a novena. Então, tá bom. Tá bom. O Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Novena agora. Tá, a gente vai terminar esse vídeo e já vai entrar online no outro, tá, Padre? Tá bom. Tá bom, gente? Liana. Já entra online. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Os jovens de 15 a 19 anos ainda tem poucas vagas. Quem quiser orientação vocacional, manda a inscrição lá para a paróquia, o telefone da paróquia. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.